Fala galera, Guilherme Lopes na área e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante. Eu sei que assim como eu, algumas pessoas estão precisando muito dessa informação, eu tive a necessidade dessa informação e acabei tendo muita dificuldade de encontrar informação concreta, precisa sobre o assunto na internet. Por isso, devido à minha prova prática, eu fui lá conferir o que estava acontecendo e eu estou trazendo essa informação aqui para vocês, que é sobre a real situação do fechamento das fronteiras na França. Então, chamar a vinheta aí e depois a gente se fala. Contextualizando o pessoal, talvez algumas pessoas estejam ainda por fora da situação. O que ocorre? O governo francês, devido a algumas questões políticas, segundo eles, questões imigratórias, questões de risco de atentados terroristas, o governo francês decidiu que a partir de 1º de novembro, a França suspenderia sua participação no espaço Schengen. Espaço Schengen é aquele espaço aqui na Europa de diversos países, de livre circulação, diversos países que pertencem à União Europeia e alguns que não pertencem à União Europeia, que é o caso da Suíça, por exemplo, que faz parte do acordo Schengen, mas não faz parte da União Europeia. A França faz parte da União Europeia, faz parte do acordo Schengen, mas eles resolveram suspender. Não é a primeira vez que eles fazem isso, O que isso ocorre? Que, na teoria, ou em termos práticos, a livre circulação nos aeroportos, nas fronteiras, ficariam supervisionadas por parte da fiscalização, a questão da polícia deles e tal. Como eu ia viajar para a França no dia 10 de dezembro, eu fiquei um pouco preocupado, porque saindo de Portugal para ir para lá, mesmo sendo cidadão europeu, que no meu caso eu sou cidadão italiano, fiquei preocupado, comecei a buscar informações, e tal, em pessoas que moram lá, e nada de muito concluso. E eu comecei a acompanhar alguns canais e vi o canal Mundo Sem Fim, por exemplo, que saiu do Brasil e foi para a França, desembarcaram lá no Charles de Gaulle, aquele aeroporto grandão, e não tiveram nenhum tipo de problema imigratório lá, foi fácil. Vi outras pessoas também que entraram na França agora em dezembro, e não tiveram nenhum tipo de problema. E aí, só que o aeroporto da qual eu iria descer, que é aquele, eu não sei se a pronúncia é essa, acho que é Bévot, eu vou falar Bévot, é um aeroporto menor, fica a uns 100 quilômetros de Paris. Ele é um aeroporto que costuma receber esses voos de baixo custo, como o da Ryanair, que foi por onde eu voei do Porto até esse aeroporto de Bévut, na França. Só que eu não encontrei na internet nenhum vídeo de nenhuma pessoa, nenhum youtuber, ninguém que tivesse entrado na França através desse aeroporto. Então, por esse motivo, eu resolvi trazer essa informação para o pessoal aqui de Portugal, o pessoal talvez de outros países aqui da Europa, principalmente o pessoal da Europa, porque o pessoal que vai do Brasil já vai com os devidos documentos, seguro viagem, passagem de volta. Então, essas pessoas que vão do Brasil, eles já vão ter que passar pela imigração. Então, isso não seria um problema para eles. O problema maior seria para o pessoal que está dentro dessa área de livre circulação do espaço Schengen, que passaria por um controle,
né, maior, onde muitas vezes a pessoa está até ilegal e acaba arriscando, né? Nós não aconselhamos que faça isso, né? O pessoal do Brasil que vem para Portugal faz manifestação de interesse, depois quer sair passeando por aí, tome cuidado, porque o espaço Schengen, teoricamente, não tem controle migratório, teoricamente, mas às vezes tem. Eu acompanhei um vídeo no canal, né, onde em janeiro desse ano ele foi para Lyon, na França, e lá tinha controle migratório. Então, com certeza, algum brasileiro foi deportado lá se estava irregular. Então, qual foi a minha experiência, tá, sobre essa questão? Eu embarquei aqui no Porto, em Portugal, né, sem nenhum problema. Desembarcamos em Bévue, na França, né, esse aeroporto que fica mais distante da cidade de Paris, fica 1 hora mais ou menos de Paris, né? E não tinha controle migratório, tá? Então, a minha experiência foi essa. Nós desembarcamos, nós descemos do avião e passamos direto, não tinha nenhum tipo de controle migratório. Deveria ter, mas não tinha, tá? Porém, eu deixo o seguinte, essa foi a minha experiência, tá? Então, tanto na ida quanto na volta, nós não passamos por controle migratório, né? Digamos que do dia 10 de dezembro até o dia 13 de dezembro, quando eu retornei agora, semana passada, né? Nesse aeroporto de Bévue, né? Na França, não tinha controle migratório, mas deixo observado que tinha guichê. Então, né, quando é a primeira vez que eu vou por esse aeroporto, então não sei como é que funcionava antes lá, mas ao entrar, né, sair do avião, a gente passa por um espaço, né, descer do avião, passou por um espaço lá coberto no aeroporto, tem umas máquinas onde tu pode já comprar o teu ticket do ônibus, que tem um ônibus que vai desse aeroporto até a cidade de Paris, né? É um ônibus do próprio aeroporto, né? Se tu comprar pela internet, tu paga mais barato. Lá na hora tu vai pagar um pouquinho mais caro, tu pode comprar os tickets nas máquinas que ficam, né, dentro do espaço antes de tu sair na rua, né? Tu tá indo em direção à saída e tem essas máquinas, são 3 ou 4 máquinas que tem onde tu compra o bilhete de forma eletrônica. Após as máquinas, tinham 3 guichês, se eu não me engano, de fiscalização. E os 3 guichês não tinha policial nenhum, não tinha nenhum agente de imigração controlando nada. O horário era em torno de 4h30 da tarde, tá? Então, nesse horário, no dia 10 de dezembro, 4h30 da tarde, não tinha, eu não sei se realmente não estava tendo, eu não sei se por causa do horário o pessoal tinha saído para tomar um cafezinho ou se não está funcionando. Mas a minha experiência, você talvez esteja viajando para a França agora em dezembro, a experiência que eu tive nesse aeroporto de Bévue foi que não teve controle migratório, tá? Então, para você que é cidadão europeu, que está com seus documentos em dia, vai tranquilo que vai dar tudo certo. Agora, você brasileiro, que está com o teu visto de 90 dias vencido, que está talvez aqui dentro de Portugal, né, com a manifestação de interesse, mas não tem a residência ainda, tome cuidado, né? Não vai, né? Tem outros países da Europa, Áustria, se eu não me engano, acho que Suécia, que também suspenderam, né, a participação no acordo Schengen até o mês de abril, se eu não me engano. Então, tome cuidado, né? Não vai nessa onda de que não existe controle na área Schengen, porque os países são soberanos sobre suas fronteiras. E em determinados países pode ocorrer, sim, controle migratório. Aqui no próprio Porto, se você chegar aqui no Porto, tá? Uma dica para você que está vindo do Brasil para Portugal, por exemplo, se você chegar no aeroporto do Porto com bagagem grande, provavelmente você vai ser parado na portaria. Não tem, né, o guichê de imigração, porque a imigração é feita em Lisboa, mas se você for do Brasil para Lisboa e pegar outro voo de Lisboa para o Porto, que foi o que eu fiz quando vim para Portugal,
Dependendo do teu volume de bagagem, você pode ser parado na porta e eles podem fazer sim uma inspeção nas tuas bagagens e verificar a tua documentação, se a tua documentação condiz com a realidade. Então, tu passaria teoricamente por duas imigrações, que foi o que aconteceu. Na verdade, aconteceu comigo o inverso, né? Por eu ser cidadão italiano, quando eu cheguei em Lisboa, eu passei reto, direto lá nas cancelas eletrônicas, sem nenhum problema. Quando eu cheguei no porto e peguei minha bagagem para sair do aeroporto, na porta do portão de desembarque, que deveria ser de livre acesso, eles me pararam, pediram para ver minhas malas, me fizeram uma série de perguntas e só não tive maiores problemas porque eu sou cidadão europeu. Apresentei o meu passaporte italiano e disse que eu sou italiano e que tenho livre acesso. Durante 90 dias eu posso ficar aqui como turista. Então, não tive maiores problemas por ser cidadão italiano, mas com certeza um brasileiro naquela minha situação que viesse para cá, se ele não tivesse ali uma conversa boa, ele poderia ter passado por alguns problemas. Então, eu repito, tome cuidado dentro do espaço Schengen. Se você está irregular, cuidado. Então, de preferência que você não viaje, seja para a França, seja para a Itália, até mesmo para a Espanha, que fica aqui do lado, qualquer outro lugar. Tá bom? Então, fica essa minha experiência, tá? Para você que está indo para a França, apesar da França ter, né, saído, né, provisoriamente do espaço Schengen, na minha experiência e de outros no mês de dezembro, o controle não está rigoroso não, tá? Mas isso não é uma regra. Não foi para mim, não foi para outros, mas pode ser para você. Fique esperto. Se você está com os documentos em dia, vai firme que vai dar tudo certo. Agora, se você está com alguma coisa irregular, tome cuidado. Grande abraço, até a próxima. Não deixe de dar o seu like aí e se inscrever no canal. E também compartilhe aí com os teus amigos este vídeo.